Vinland Saga Temporada 1 Resenha. Atenção, este vídeo apresenta conteúdo pesado e impróprio para menores de 18 anos e trata-se de um comentário sobre o desenho japonês indicado para adultos Vinland Saga. Por algum motivo sou sensível à violência real, como programas policiais, vídeos de guerra na Ucrânia e outras coisas reais trágicas, mas não a tragédia fictícia, sobretudo quando é animada em forma de desenhos. Vamos aos comentários. Atenção, spoiler! Não recomendo esse vídeo nem mesmo para adultos sensíveis, e caso você seja sensível a histórias pesadas, não assiste esse vídeo. O desenho em questão se passa no século VIII, na época da guerra entre os vikings da Dinamarca e os ingleses. No início do desenho é mostrada uma vila na Islândia que vivia de forma pacífica. O personagem principal é uma criança do sexo masculino de 5 anos chamada Thorfinn. A religiosidade nórdica diz que apenas os grandes guerreiros irão para o paraíso, chamado Valhalla. O pai de Thorfinn foi um guerreiro do exército dinamarquês, um dos maiores guerreiros de todos os tempos. Porém, depois de ter o filho Thorfinn, abandonou a guerra e fingiu que estava morto. O pai de Thorfinn começou a viver uma vida sem a espada. A fala emblemática do pai de Thorfinn é: um verdadeiro guerreiro não precisa de uma espada. O exército dinamarquês, perdendo a guerra, descobriu que o pai de Thorfinn estava vivo e o obrigou, chantageando com a segurança da pacata vila, a participar da guerra. Devido à inveja de um dos guerreiros do exército dinamarquês em relação ao prestígio do pai de Thorfinn na guerra, esse guerreiro contrata os melhores mercenários de guerra para assassinar o pai de Thorfinn. O pai de Thorfinn navega para o local da guerra sem saber que seu filho Thorfinn estava escondido em um barril e este último queria participar da guerra. Logo segue-se que Thorfinn e seu pai no navio são atacados pelos mercenários. Os mercenários não conseguem vencer a luta contra o pai de Thorfinn. Askeladd, o chefe dos mercenários, mata o pai de Thorfinn depois de perder um duelo com o pai de Thorfinn. Só conseguiu isso devido a ter pego Thorfinn como refém, sendo assim um ato covarde. Thorfinn entra escondido no barco do Askeladd e demonstra olhos de ódio incomuns para uma criança de 5 anos. Thorfinn vai crescendo no meio das guerras junto com Askeladd e seus mercenários. Inclusive, aos 5 anos, Thorfinn assassinou um guerreiro. Aos 13 anos, já era um mercenário muito forte. Thorfinn esquece toda a sua família, vida social, vida sexual, etc. Duela com Askeladd várias vezes, mas até então nunca venceu. Thorfinn não gostava da guerra, nem de dinheiro e nem de nada comum na maioria das pessoas. Na realidade, ele só pensava na vingança contra Askeladd, pois seu pai morreu por causa dele e de forma covarde. Aos 16 anos já tinha uma capacidade de batalha suficiente para derrotar Askeladd, mas nunca conseguia. Askeladd era um homem calculista, sábio em certos aspectos, com habilidades sociais altas, e todas as vezes que Thorfinn ia duelar com ele, o Askeladd sempre fazia provocações psicológicas e deixava Thorfinn desnorteado. Sempre acontecia a mesma coisa. Thorfinn, por mais capaz que fosse, nunca vencia o duelo.
Ascalade tem uma história muito semelhante com a do mito criado pelo dramaturgo da Grécia Antiga, Sófocles. Mito tal chamado Édipo Rei. Ascalade era filho do rei do país. Ascalade era filho do rei do país de Gales e sua mãe era uma escrava. A mãe de Ascalade era maltratada, inclusive pelo próprio pai de Ascalade. Ascalade era príncipe, mas sua mãe não era rainha. Ascalade gostava muito da mãe e viu sua mãe morrer de desnutrição. E quando criança, após a desnutrição da mãe, matou o próprio pai quando o mesmo estava dormindo. Seguiu-se que, apesar de Ascalade se tornar o rei do Império de Gales, o Império perdeu todo o seu poder e prestígio e por isso seguiu a carreira de mercenário. Como comumente acontece, Thorfinn, Ascalade e seu grupo mercenário viraram oficialmente guerreiros do exército dinamarquês. Ficaram encarregados de proteger o príncipe dinamarquês. Tal príncipe era tímido e mimado, mas havia algo nele que o diferenciava da maioria das pessoas. O príncipe, depois de passar pela experiência da guerra, mudou de personalidade. Ascalade adquiriu uma admiração pelo príncipe dinamarquês. Passou-se alguns anos e a Dinamarca, devido ao grande desempenho de Thorfinn, Ascalade e seu grupo mercenário, venceram a guerra contra os ingleses. Houve uma reunião com o rei dinamarquês. O rei dinamarquês propôs a Ascalade duas escolhas. A primeira, atacar o precioso para Ascalade país de Gales. A segunda, matar o filho do rei que Ascalade tinha muita admiração. Acabou que Ascalade escolheu tanto o príncipe vivo como seu país não ser atacado de forma alguma, arrancando assim na cerimônia a cabeça do rei através da espada. Logo depois disso, o príncipe assimila tudo e entende que Ascalade estava dando a vida tanto para o príncipe como para seu país. O príncipe então, diante de Thorfinn, apunhala com a espada no coração de Ascalade. Para Thorfinn, a maior tragédia que poderia acontecer era essa. Sendo assim, frustrado na sua vingança e perdendo o significado da sua própria vida, Thorfinn se aproxima de Ascalade e, desesperado, pede para Ascalade ficar vivo e ter seu tão prezado duelo de vingança. Ascalade demonstra seu terceiro e raro ato de empatia, contando com os dois primeiros, e diz para Thorfinn a frase do pai de Thorfinn: se torne um verdadeiro guerreiro, e depois diz, procure um significado novo para sua vida. Dessa forma, a primeira temporada acaba, Thorfinn se desespera e no início da segunda temporada, Thorfinn se torna um escravo e perde o norte de sua vida, vivendo assim com pesadelos nas noites, sem significado na vida, sem temer nada e nada a perder. Quando eu terminar a segunda temporada, vamos ver se Thorfinn se recupera e se há algo nessa história que não seja trágico. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até o final.